Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra Correia Farago, sou coordenadora institucional e diária de alfabetização do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, do Claretiano, e hoje estou aqui para participar com vocês do Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica e vou apresentar um trabalho vinculado ao grupo do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID. Vou colocar para vocês aqui uma apresentação para que vocês possam acompanhar aí sobre o que nós tratamos no trabalho. Primeiramente, eu queria colocar para vocês a respeito do título do trabalho, né? O Programa de Iniciação à Docência, PIBID, e a formação de professores alfabetizadores no contexto da pandemia da Covid-19, desafios e contribuições. Antes de eu iniciar aí com a apresentação do trabalho, eu queria comentar com vocês a respeito do que se trata o PIBID, né? Ele é um programa envolvendo aí a política de formação de professores do MEC, e ele tem como objetivo proporcionar aos discentes do curso de licenciatura, no caso do curso de licenciatura em pedagogia, uma inserção no cotidiano das escolas públicas, da educação básica, visando também com isso uma aproximação, né, entre a educação básica e as escolas públicas e o ensino superior. O desenvolvimento desse programa de iniciação à docência, ele é possível de ser realizado em decorrência das bolsas que são concedidas aos licenciandos, aos professores, que são, nós chamamos de professores supervisores, que estão nas escolas de educação básica, que são parceiras do programa, e também aos professores do ensino superior. No caso aí, da coordenação institucional e diária, em que eu aí sou a responsável. Nós temos aí esse projeto sendo veiculado pela CAPES, e especificamente na área aí, né, no setor de formação de professores. O PIBID, ele se configura como uma experiência bastante diferenciada de iniciação à docência, uma vez que os licenciandos, eles vão entender melhor a realidade das escolas de educação básica, as escolas públicas de educação básica brasileiras, havendo aí uma inserção no cotidiano dessas escolas, desses licenciandos, que vão até a escola, vão realizar esse trabalho de uma docência compartilhada e de observação também do trabalho de sala de aula, que é realizado pelas professoras supervisoras, que também são bolsistas do programa e que também fazem um trabalho aí de coformação desses licenciandos que estarão aí nas escolas, no cotidiano dessas escolas, tá? Uma outra questão também é que, por meio dessas observações e dessa docência que é compartilhada, nas quais, em parceria com as professoras supervisoras, junto às crianças que são protagonistas, né, do processo ensino-aprendizagem, os quais mediam e com os quais também aprendem. Então, a gente tem aí, por parte dos licenciados, a oportunidade de fazer uma mediação da aprendizagem junto às crianças, e uma oportunidade também de aprender a questão, trabalhar uma aprendizagem da docência, né? Compreender melhor a dinâmica, o cotidiano da sala de aula, as oportunidades de potencializar a aprendizagem, principalmente na etapa de alfabetização, que é a sub-área aí que nós estamos envolvidos aí como projeto idealizado e apresentado aí à CAPES para poder vincular a nossa instituição ao programa. O programa, para a gente poder contextualizar um pouquinho melhor o tema, né, que deu aí origem à pesquisa, que deu origem ao artigo,
ele apresenta os seguintes objetivos. Ele tem como objetivo incentivar a formação dos docentes do nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do magistério, elevar a qualidade da formação inicial dos professores, promovendo essa aproximação da educação superior com a educação básica, inserir os licenciandos no cotidiano da escola, proporcionando-lhes oportunidades de participação em experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que busquem a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem. Incentivar as escolas públicas, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial. Além disso, o programa também tem como objetivo contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. Esse programa, ele acontece também via uma formação teórica que respalde o trabalho aí da prática que é realizada em sala de aula. Então, semanalmente, nós temos encontros de formação com os supervisores e com os PIBidianos, que nós chamamos, para poder aí realizar um trabalho também de uma formação teórica que sustente toda a questão prática que está sendo implementada nas salas de aula destas professoras que participam aí do programa. A justificativa para a gente poder produzir essa pesquisa, né? Como já é sabido, as atividades do PIBID, elas exigem uma inserção de forma presencial nas escolas campo, que nós chamamos, que são parceiras do projeto. No entanto, esse projeto, ele iniciou, né, o início dele foi em novembro de 2020, e nós estávamos aí em um contexto da pandemia da Covid-19. E com isso impôs aí uma nova configuração do contexto das escolas, que no caso foi o ensino remoto. E, por consequência, também apresentou novos desafios para a implementação do programa. Nessa esteira, né, o nosso estudo, né, a nossa pesquisa, ela partiu da análise desse relato de experiência vivido no PIBID da pedagogia na área de alfabetização do Centro Universitário Claretiano de Batatais. Diante dessa necessidade, né, de medidas de implementação de isolamento social ocasionada pelo novo coronavírus, os PIBidianos vivenciaram novas formas de interação entre a escola e os educandos, passando por experiências que vão do ensino remoto assíncrono, o momento também que eles tiveram que passou a ser ensino híbrido, e até a gente chegar no ensino presencial. Então, eles puderam vivenciar várias formas de interação das professoras supervisoras, parceiras do programa, junto às crianças que também estão sendo acompanhadas aí pelo programa. Diante de cada uma dessas experiências, emergiram novos desafios e possibilidades. Então, à medida que essas novas formas de interação foram acontecendo, nós tivemos novos desafios e uma reorganização de todo o trabalho para poder direcionar melhor as atividades dos PIBidianos junto ao trabalho das professoras supervisoras e das crianças nas escolas. Em decorrência disso, é que esse trabalho se faz necessário e apresenta desafios para a implementação do programa em um contexto pandêmico, bem como as contribuições para a formação do professor no desenvolvimento de práticas de alfabetização, de acordo com essas diferentes modalidades de interação que eu mencionei aí anteriormente. O objetivo do trabalho é discutir a respeito dos desafios da implementação do programa em contexto pandêmico, bem como as contribuições para a formação do professor no desenvolvimento de práticas de alfabetização no ensino remoto, de forma assíncrona e, posteriormente, também de forma híbrida. Então, os PIBidianos junto às supervisoras, puderam aí viver essas práticas de alfabetização de acordo com diferentes modalidades de interação, desde o momento em que nós estávamos vivendo o ensino remoto assíncrono, até o momento em que nós tivemos o formato híbrido,
e agora o formato totalmente presencial. A metodologia utilizada é uma pesquisa que ela está em andamento, ela não está totalmente finalizada, é o estudo de caso, utilizando-se entrevistas semi-estruturadas. Nós tivemos um momento de uma entrevista semi-estruturada que aconteceu por meio de formulário do Google Forms, e tivemos um segundo momento de um trabalho de observação, que foi feito no momento do ensino remoto assíncrono, por meio das ferramentas de WhatsApp e Google Meet, e num segundo momento do ensino presencial, por meio de observação em loco mesmo, nas escolas parceiras do programa. E isso viabilizou aí, esses foram procedimentos de coleta para poder levantar as percepções dos participantes a respeito das contribuições que o programa trouxe nessas diferentes modelos de interação e também os desafios encontrados para a gente conseguir viabilizar a implementação do programa, que teria como prerrogativa inicial a inserção presencial dos PIBidianos nas escolas, e que nós tivemos que fazer todo um processo de adaptação para que o programa fosse implementado efetivamente. Os resultados parciais nos mostram que o programa ele tem contribuído para garantir um trabalho de alfabetização de mais qualidade, então isso foi possível mediante todas essas diferentes modalidades de interação, partindo de demandas de aprendizagem apresentadas pelos próprios alunos das 3 turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, que são acompanhadas pelo programa no município de Batatais. Segundo os participantes do PIBID, sujeitos da pesquisa, isso só foi possível por meio da realização de sondagens diagnósticas, intervenções pedagógicas, o mapeamento das habilidades a serem desenvolvidas e o acompanhamento do avanço das aprendizagens, a fim de atender as especificidades e avaliar também as demandas necessárias para potencializar o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética no contexto do ensino remoto e também agora no contexto do ensino presencial. Ademais, também ocorreram e ainda ocorrem, porque esse estudo está em andamento, são resultados parciais, muitos desafios para a implementação de toda a proposta de alfabetização do programa junto aos alfabetizandos. As maiores dificuldades apresentadas no ensino remoto assíncrono, que é onde a gente tem o resultado até agora, foram acesso à tecnologia, então as famílias tinham muita dificuldade de acesso à internet, também acesso a um computador, e muitas vezes tendo um único celular para toda a família. Realização das chamadas de vídeo para momentos síncronos, essa foi uma dificuldade muito grande também enfrentada. O acompanhamento pela família das atividades assíncronas, então as famílias estavam vivendo um momento atípico e também enfrentaram dificuldades, e com isso também tiveram dificuldades de acompanhamento das atividades, seja por questão de tempo, seja questão de falta de entendimento, muitas vezes, das atividades propostas. Dificuldade também que nós tivemos na realização de intervenções pedagógicas constantes, e para o trabalho de alfabetização isso é extremamente importante. Então, a intervenção direta do professor é algo que faz a criança avançar mais rapidamente no processo de alfabetização, e isso ficou bastante comprometido com o ensino remoto no formato assíncrono, né, que foi o formato inicial. Uma outra dificuldade também foi o replanejamento de atividades de alfabetização que não necessitassem da mediação de um adulto da família. O que foi percebido, né, por meio do levantamento que as supervisoras realizaram e que os PIBidianos realizaram também, é que as crianças não conseguiam realizar as atividades sozinhas, e elas sempre tinham que ter aí a presença de um adulto com elas, ou alguém, né, um irmão mais velho, enfim, alguém que pudesse aí mediar o trabalho de realização das atividades de alfabetização, porque a maioria das crianças ainda não liam e nem escreviam convencionalmente. E esse foi um grande dificultador, porque muitas vezes a família realizava a atividade para a criança ou tinha dificuldade em orientar corretamente a criança para a realização da atividade. Uma outra questão também é a avaliação real dos avanços da aprendizagem sem a interferência da família. O que a gente pôde constatar é que as sondagens que eram feitas por chamada de vídeo tinham intervenção direta da família.
Então, muitas vezes, a mãe ou alguém que estava ali junto à criança acabava escrevendo para a criança e isso dificultou muito a sondagem real do que as crianças sabiam e daquilo que elas ainda tinham de dificuldade. Isso foi minimizado por meio de alguns momentos pontuais em que as crianças foram para a escola em pequenos grupos e puderam fazer sondagens diagnósticas na escola presencialmente e até de forma individualizada. Isso acabou minimizando um pouco essa questão de avaliar a real aprendizagem das crianças durante esse período de um contexto pandêmico que exigiu esse isolamento total aí, né? E por fim, a gente também teve mais uma questão aí, que foi o dificultador da gente conseguir planejar sequências didáticas adequadas ao ensino remoto, porque muitas vezes as atividades eram feitas mais atividades independentes, né? Atividades assim pontuais e independentes. Não foi permitido que a gente elaborasse sequências didáticas, porque não existia ali um adulto que pudesse dar conta de organizar com as crianças esse processo de reflexão que a sequência didática exige. Então, esse ponto aí do planejamento de sequências didáticas também ficou comprometido no momento em que tivemos apenas o ensino remoto assíncrono, tá? Isso é óbvio que pode ser retomado a partir do momento que tivemos o ensino híbrido e agora, a partir do mês de agosto, o ensino totalmente presencial. E, por fim, né, o último item aí, o comprometimento da família na execução das atividades. Não que as famílias, na totalidade, não estivessem comprometidas, mas que, em decorrência do contexto, nós tivemos aí questões de a família toda em casa trabalhando em home office, ou a família que não tinha tempo, ou a família que às vezes chegava à noite e aí não conseguia dar o tempo necessário para a criança realizar as atividades junto a um adulto. Então, essas foram algumas questões aí que foram os maiores dificultadores, de acordo com o levantamento que nós realizamos das atividades de alfabetização junto às crianças, e que os pibidianos também puderam aí presenciar tais dificuldades junto ao trabalho das professoras supervisoras, que são as bolsistas também no programa. E, por fim, as considerações finais, né, como conclusão, uma conclusão parcial aí do que nós temos do estudo, pôde-se constatar que o programa tem contribuído para garantir uma prática de alfabetização de qualidade, mesmo no ensino remoto. Os pibidianos foram capazes de acompanhar todo o trabalho do ensino remoto e foram capazes de aprender muito, né, de gerar aí muita aprendizagem a respeito da docência da prática alfabetizadora. Isso também foi algo importante que o programa contribuiu. Além disso, a gente tem evidenciado a importância do programa como uma política pública para garantir a questão da formação inicial e também para viabilizar a formação continuada, porque as próprias professoras supervisoras relataram o quão foi importante, o quão está sendo importante o trabalho com o programa e que isso tem garantido uma formação continuada bastante consistente, bastante reflexiva e tem feito com que elas aprendam um pouco mais sobre a dinâmica, sobre a questão do cotidiano docente e sobre outras possibilidades de pensar a prática alfabetizadora. Então, o grupo como um todo, ele tem criado aí uma dinâmica de muita discussão, de muita reflexão e de muito resgate a algumas questões teóricas que possam respaldar o trabalho da prática alfabetizadora. Isso foi mais exigido ainda com essa questão de trabalhar no formato remoto e depois de trabalhar no formato híbrido, né? Então, foi exigindo do grupo como um todo, tanto dos supervisores, quanto dos pibidianos, quanto da coordenação, um envolvimento e um buscar muito grande, né? Buscar possibilidades para poder atender aí a essas necessidades desses diferentes formatos de interação que nós tivemos durante esse momento aí desse contexto pandêmico, aí da pandemia da Covid-19. Uma coisa também que o programa tem evidenciado é que nós estamos conseguindo estreitar os laços entre a escola pública e o ensino superior.
Então, isso tem sido muito importante também para a gente poder repensar o nosso trabalho no curso de pedagogia e repensar também a dinâmica dos estágios, né? Por meio dos próprios protocolos que nós estamos produzindo referentes a essa dinâmica de um trabalho de iniciação à docência totalmente acompanhado, totalmente pensado, e que tem aí essa reflexão constante a respeito da prática e do trabalho que é feito, né, da docência no cotidiano das escolas. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar participando desse encontro nacional claretiano de iniciação científica, e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Para maiores esclarecimentos, meu e-mail é farago@claretiano.edu.br. Até mais.